Oi, Olá, Laís, tudo jóia? tudo sim. Vê e escuta bem? Tô ouvindo sim. E você? Pronto, também. Tudo tranquilo. Ótimo. Bom, gente, enquanto o pessoal tá chegando, vou falar um pouco sobre o que tá sendo esse ciclo das lives, porque hoje é a nossa última live em comemoração ao Júlio das Freitas. Ah, e estamos encerrando da melhor maneira possível, né? Então, ano passado, eu fiz o primeiro ciclo de Vivências da Mulher Negra na Fonoaudiologia, onde eu trouxe 4 mulheres negras fonoaudiólogas de áreas diferentes para a gente discutir sobre linguagem, voz, fono hospitalar e audiologia. E deu muito certo, foi super interessante. Esse é um assunto que a gente não vê tanto na fonoaudiologia, discutir questões raciais, voltado para a nossa prática. Então, esse ano eu decidi fazer novamente essas vivências, sendo que ano passado, no Novembro Negro, eu trouxe vivências do homem negro na fonoaudiologia. Talvez esse ano tenha novamente, não sei. Então, esse ano decidi fazer novamente, porém, dialogando sobre assuntos fora da caixinha, coisas que a gente realmente não vê durante a graduação. E aí nós já conversamos sobre marketing digital, nós já conversamos sobre as práticas integrativas e complementares em saúde, que são as PICs. Nós já conversamos sobre a linguagem preta, trazendo teóricos como Lélia Gonzalez, como Franz Fanon e Gabriel Nascimento. E hoje nós vamos discutir sobre docência e pesquisa na fonoaudiologia. Docência e pesquisa não é um assunto, como eu posso dizer, distante. Ver até na graduação, porém, ver sobre docência e pesquisa voltado para a pessoa negra é mais complicado. Porque eu praticamente não tive nenhum professor negro da fonoaudiologia. Eu fui estudante da UNEB. Eu tive professores negros, mas eram da área básica. Uhum. A professora que eu tive, ela era de biologia, histologia, alguma coisa assim. Não era da grade curricular de fono, era fono. Então a gente até vê professores negros poucos, mas a gente vê na área básica, não especificamente na nossa graduação. Então eu quis trazer esse assunto porque é um diálogo que a gente precisa discutir para além de prática clínica, porque às vezes a gente é formado somente para estar na clínica. E a gente pode muito mais que isso, a gente pode empreender, a gente pode fazer inúmeras outras atividades voltadas para a fonoaudiologia. Então, a gente vai discutir sobre um pouco isso aqui na live de hoje. E aí eu vou apresentar a Emily, né, formalmente. Apesar de que depois você também vai dizer com suas palavras, porque melhor do que eu dizendo é você mesmo falando, né? Então, Emily Rocha, doutoranda em modelos de decisão e saúde pela UFPB, mestre em saúde, ambiente e trabalho pela UFBA, fonoaudióloga clínica, especialista em voz pelo CFFA, vocal coach pelo New York Vocal Coach, vocalogist pela University of Iowa e The National Center for Voice and Speak, Denver, Estados Unidos. É professora da UNEB, coordenadora e orientadora da Liga de Voz da Bahia, a La Voz, e assessora e consultora em voz profissional. Tudo isso. Um currículo recheadíssimo. E eu queria, Emily, que você compartilhasse com a gente, né, o que te fez escolher a fonoaudiologia. A gente já sabe que você é da voz, né? Não tem, com Aham. esse currículo todo não tem como negar. E como você foi para essa área da voz? E comente um pouco, se você se sentir à vontade, sobre a sua caminhada dentro da fonoaudiologia no período da graduação. Você teve professores negros, não teve seus colegas. Uhum. Ah, o que eu pude perceber é que muitos colegas, por exemplo, alguns fonos mais antigos dizem que não via tanto. Eu já tive uma vivência diferente. A Uhum. UNEB, como foi uma das primeiras a aplicar as cotas, como sendo uma UNEB uma universidade bem popular, na minha turma tinha muitas pessoas negras, então eu não era a única aluna negra. Tinha mais de 5 alunos negros na minha sala, e isso era uma alegria. Mas isso não é uma alegria para todo mundo. Às vezes é ainda o único aluno negro, ainda mais sendo UFBA ou UNEB, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente sobre isso. Sim. Boa noite a todos. Inicialmente, muito obrigada, Laís, pelo convite. Eu me sinto muito honrada, né, de fazer parte desse seu projeto, que eu acho extremamente interessante. Eu acompanho você nas redes sociais
Sempre que der, também estou vendo também suas lives, né? Desde o iníciozinho, desde novembro do ano passado. Então, maravilhoso esse seu projeto, tá? Boa noite a todos que estão aqui também. Muito obrigada por estar aqui prestigiando, né, a gente. Então, Laís, como eu escolhi a fonoaudiologia, vamos lá, né? Então, eu sou formada, vai fazer 16 anos. Em outubro que eu sou formada, e sou formada pela UNEB. Também sou filha da UNEB, né? Sou cria da UNEB. Quando eu entrei na UNEB não tinham cotas ainda, e na minha sala tinham 3 negros apenas. E no curso de fonoaudiologia, poucos negros também. Tá? Em geral, na UNEB tinham poucos negros. Com relação também a professores, eu não tive nenhum professor da área de fono negro. Aliás, eu tive uma, foi Luciano Fernandes, tá? Mas o restante, não. Só de áreas básicas. Então, em psicologia e desenvolvimento, eu tive. Eu tive a professora de linguística, Norma. Eu tive também o professor Catão, que era médico, que foi professor de patologia. Tive também outro professor, Adailton, que foi de histologia, também médico. Então, na realidade, eu tive também professores negros, mas que eram de outras áreas, das áreas básicas, tá? De fono mesmo, apenas o CN, ninguém mais, né? Enquanto também aluna, muitos poucos alunos negros na minha época. Então, como sempre, a gente, né, no caso, desde sempre, não vou dizer como sempre, mas desde sempre a gente tentando sempre achar algo para que nos represente, né, em busca da representatividade. Isso daí realmente eu não tive na minha época de graduação. Então, como eu escolhi a fonoaudiologia? É uma história engraçada, porque na realidade eu estava em dúvida entre medicina e produção cultural. Tudo a ver, né? É. As áreas, assim, sabe, que são, tipo assim, muito correlacionadas. E aí o que ocorreu é que eu realmente estava em dúvida, porque eu gosto muito dessa parte artística, sempre gostei muito de música, gosto muito de produção, né, dessa parte do backstage, e ao mesmo tempo também eu gosto muito do cuidar, né? E aqui em casa, minha mãe é médica, então eu tive também essa questão dessa influência de vê-la cuidando dos outros e gostar muito do cuidar. E aí eu fiquei em dúvida. Eu sei que eu fui na UFBA e a gente foi teve uma palestra sobre medicina, que era justamente a parte da gente de apresentar para a gente novos cursos. E antes de medicina, me apresentaram uma tal fonoaudiologia. Então eu fiquei encantada, principalmente na parte que eles mostraram a área de voz e que eu poderia trabalhar com voz profissional. Então eu vi na fonoaudiologia a interseção entre medicina e produção cultural. Porque eu poderia trabalhar no backstage, né, entre Sim. aspas, então estarei ali nos bastidores, e ao mesmo tempo cuidando, né? Então eu vi na fonoaudiologia aquilo dali. Então quando eu entrei em fono, eu entrei decidida realmente a trabalhar com voz, trabalhar com cantor. E é lógico que quando a gente entra, a gente pensa que é só isso, mas fonoaudiologia é uma imensidão, né? A gente Sim. atualmente tem 12 especialidades. Na minha época, né? Eu falo na minha época, meu Deus do céu, parece que eu sou velha e idosa, mas na minha época só tinham 4, né? Que era audição, motricidade, linguagem e voz. E eu já Gente. entrei decidida a trabalhar com voz. Continuei apaixonada por voz. E lógico também que apareceu uma nova paixão também, que eu me identifiquei muito com cabeça e pescoço. Então eu também atendo alguns pacientes também de disfagia mecânica. Mas voz é 99% do que eu faço. Então por isso que eu entrei em fonoaudiologia, né? E como é que foi esse meu percurso, né? Então quando eu entrei na fonoaudiologia, e muito motivada justamente por essa parte de voz, eu vi que no currículo, né, de fono tinham poucas matérias de voz, né? Existia um predomínio, principalmente da linguagem e da áudio, né, das maiores áreas que a gente tem, até porque realmente eles necessitam de uma carga horária maior. Mas não era algo, digamos assim, proporcional, justo, né? Então o que é que eu tinha que fazer? Correr atrás. Então eu corri atrás inicialmente por meio de cursos. Então corri atrás de cursos e fazendo inúmeros cursos, estudando bastante. E aí também corri atrás também de alguns professores, Renata Scarpel, que hoje é uma grande amiga minha, que foi minha orientadora na graduação, ela me ajudou muito. Então, ela abriu estágio para mim de voz profissional. Então, eu consegui, enquanto estudante de fonoaudiologia, já ter contato com cantores e trabalhar com cantores. Né? Fiz pesquisa com relação a cantores, então eu corri atrás. Então, eu fazia muitos cursos. Acabou a graduação, aí eu já entrei imediatamente na pós-graduação, especialização em voz, aqui no Brasil, no Cefac.
E aí fiz o Cefat e ao mesmo tempo também eu fiz a aplicação para fazer o Vocology Course, que foi em Denver, né? Que é um curso que tem a junção, na época era a Universidade de Iowa, hoje não é mais Iowa, se eu não me engano é Seattle, com o Centro Nacional de Fala e Voz. Então eu fui para lá, né? Eu estava fazendo a pós-graduação aqui, e aí eu fui para lá, passei 3 meses, fiz esse curso que eles chamam de Vocology curso, que é como se fosse realmente uma pós-graduação lá. E quando eu retornei, continuei fazendo o meu curso de especialização aqui e ao mesmo tempo outros cursos, né? Após finalizar a especialização, aliás, após finalizar exatamente no ano seguinte, e devido também ao meu curso lá nos Estados Unidos, que o curso é muito baseado em física, então é a física da fundação, definitivamente, o curso do Vocology, e aí eu fui chamada para dar aula na Unime. Foi quando começou a minha trajetória como professora. Então, eu mal me formei e já entrei como professora. Eu não esperava isso. Eu não tinha ideia de que eu me tornaria professora, porque eu me lembro que na minha época de graduação, eu morria de medo de falar em público. Eu não gostava. Eu sempre fui muito extrovertida, muito tranquila, mas para mim, explanar em público era muito complicado. Dar aula, apresentar trabalhos, seminários. Eu me lembro que todas as vezes que eu tinha que fazer isso, eu me tremia toda, que eu tenho tremor essencial, então aumenta o tremor essencial, me tremia toda, e eu não conseguia falar. Eu tive uma apresentação da professora Elci, que foi de fisiologia, se eu não me engano, que eu não consegui apresentar. E aí eu comecei, né, era obrigada, então a gente vai começando a se acostumar, vai começando a se acostumar. E no meu TCC eu tive dor de barriga, basicamente isso, né? Porque eu ficava muito nervosa nas apresentações. Então eu não imaginava, mas eu fui chamada para dar aula na Unime, na época, e aí eu comecei a dar aula de física acústica aplicada à fonoaudiologia e psicofísica aplicada à fonoaudiologia. E aí, em seguida, já me colocaram em matérias relacionadas à voz, distúrbios da voz e estágio da voz. Então, eu passei 12 anos na Unime. Em Uau. 2018, eu fui para a UNEB. Né? Antes, eu entrei no mestrado, foi em 2013 eu entrei no mestrado, porque eu gosto muito de pesquisa. Eu definitivamente gosto de pesquisa. É algo que eu faço com prazer. Eu gosto de todo um processo de fazer o projeto, todo o processo de ir a campo e coletar e tabular e ver os resultados. É cansativo, definitivamente, mas eu gosto muito. Então, eu fiz mestrado porque eu gosto de pesquisa e também porque eu já estava lecionando. Então, isso foi em 2014. Então, eu já estava na Unime. E aí, em 2015, eu finalizei o meu mestrado. Continuei na Unime. Em 2018, eu entrei na UNEB como professora substituta. Continuei na Unime por um ano, mas depois eu deixei a Unime porque realmente eu não estava dando conta. Porque, ao mesmo tempo, eu também, como trabalho com voz profissional, nos finais de semana, eu não estou em casa. Estou agora, atualmente, desses últimos tempos por causa da pandemia, mas nos finais de semana eu não estou em casa, então eu não estava dando conta de tanta coisa. Então eu tive que abdicar e aí eu voltei para a UNEB enquanto professora. E aí eu vi uma nova fonoaudiologia, uma fonoaudiologia com mais alunos negros. Então aquilo dali me encantou. A Sim, UNEB estava cheia de alunos negros. Eu disse, meu Deus, que coisa linda, que maravilha. Eu realmente fiquei emocionada de voltar a casa e ver uma nova UNEB. Então, para mim, aquilo dali significou muito, definitivamente, muito. Né? Quando eu entrei na sala e vi uma quantidade boa de alunos negros, eu disse, meu Deus, que maravilha. Agora eu me sinto representada. Né? Então, essa foi a diferença também enquanto aluna e enquanto professora. As duas UNEBs, completamente diferentes. sim, sim, sim. E aí, infelizmente, quando eu saí, você entrou. Então, a gente não conseguiu se encontrar lá na UNEB. Mas Verdade. eu tava falando de Renata Scarpa e, tipo assim, ela é uma excelente professora. Eu ficava morrendo de medo da área de voz. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Mas ela é uma excelente professora, gente, Sim. demais. É E especial. aí, exatamente. E aí, hoje, quando chega, qualquer paciente fala assim: vou ver ali a matéria que a professora deu. Eu tenho os cadernos e Renata Scarpa, é o que, é que ela falou. Falei, já Exatamente. sei o que eu vou fazer. Sim, e você comentou sobre um curso, e aí eu fiquei aqui pensando sobre um curso que Uhum. você fez nos Estados Unidos. E para Uhum. quem chegou logo no início, gente, tem outro curso também que você fez é, Isso. lá fora. Então,
eu queria que você compartilhasse com a gente sobre esse terror que é a língua estrangeira. Porque, inclusive, isso é um terror muito grande para pessoas pretas que querem tentar mestrado e doutorado. Porque Sim. você já foi diferente, você fez o curso, então acredito que para o mestrado você não teve tanto medo assim de uma prova em inglês ou de uma prova em espanhol. Mas por quê? Primeiro, essa língua inglesa que nós conhecemos é a língua inglesa do colonizador. Então, óbvio que existe uma carga que a gente reconhece, que está no nosso Uhum. corpo. Então, Isso. aprender essa língua é difícil. Assim como esse português brasileiro que falamos, é a língua do colonizador. É Uhum. aquela língua que exclui o português que Lélia Gonzalez tanto fala, que é a Isso. língua dos nossos ancestrais. Então, aprender essas línguas é complicado, é complexo. Só que, hoje em dia, já existem muitos grupos aqui em Salvador que ensinam inglês, com professores negros, que ensinam inglês de uma perspectiva afrocentrada. Então, eu fico Uhum. assim, ai, que maravilha, porque a experiência que eu tive foi de adolescente, estudante de uma escola pública, fazer um curso na UFBA de inglês, onde todo mundo branco, professor branco, você é a única pessoa negra e ainda é de escola pública. E todos os universitários da UFBA. Aí eu fiquei assim, Jesus, peguei pavor, terror, não sei nem falar da book, não dei tempo direito, e não sai. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi isso para você. E a dica assim que eu já dou pro pessoal é procurem professores negros que trabalham esse inglês de uma perspectiva afrocentrada. Tem o Uhum. Diaspora Black English, e aí eles trabalham isso muito com a vivência, né? E são professores Uhum. daqui de Salvador. Então eles têm esse cuidado. E aí eu queria que você compartilhasse, você passou 3 meses lá e fica assim, Jesus, eu não me vejo nem conversando com um gringo aqui no Pelourinho, que dirás 13 meses lá, e sendo fluente e tudo mais. Porque eu vivo pensando assim, não, mestrado, não, da prova em inglês que eu vou ter que fazer. Aí Sim. compartilha Tem isso aí com esses a gente. horrores mesmo. Se eu for falar isso, eu tenho uma prima que ela desistiu do mestrado por causa da prova de proficiência, Eu né? Eu disse, conheço não, pelo também gente amor de assim. Deus, não faça isso. Então, na realidade, inicialmente, eu tive muita sorte porque eu fui aluna de escola particular. Não somente por causa do inglês de escola particular, porque inglês também de escola particular é aquele inglês básico, the books on the table, que você realmente não aprende. Mas outra sorte que eu tive é que eu tive. Minha mãe, ela sempre foi muito exigente em casa. Então, aqui em casa, a gente não vem de família definitivamente apadrinhada, definitivamente. Então, meus pais, eles vieram do interior. Minha mãe de Santo Amaro da Purificação, meu pai de Conceição da Feira. Então, as famílias, quando vieram do interior, todas foram morar na Caperinha de São Caetano. Então, para vocês verem que eu não venho de família, né, apadrinhada de jeito nenhum. Mas meus avós, eles prezavam muito pelo ensino, muito pelo estudo. Você tem que estudar para ser alguém. E minha mãe entrou na UFBA dessa forma, estudando, escola pública, estudando. Isso ela trouxe pra gente. Você vai ter que estudar. E como a gente sabia, ela sabia que, infelizmente, a escola pública ela não tem uma boa qualidade de ensino. Ela teve condições de colocar a gente, eu e minha irmã, em escola particular. E desde sempre também, desde muito pequena no curso de inglês. Então a gente entrou no curso de inglês, eu entrei com 9 anos, minha irmã com 10. Então isso foi muito importante pra gente, porque eu convivia com inglês desde criança. E a gente sabe que enquanto criança a gente tem muito mais facilidade de aprender qualquer língua, né? Uhum. Porque a gente está pronta para isso, a gente está pronta para o aprendizado. Então, desde criança, eu tenho acesso ao inglês. Né? E eu me lembro muito bem que eu achava um saco. Achava um saco e dizia, gente, que saco isso. Que saco. Eu gosto muito de fazer esportes e eu gosto muito de dança também. E aí foram 2 vezes que eu pedi minha mãe, por favor, me tire do inglês e me coloque no jazz. Não, não vou te tirar do inglês. Minha mãe me tire do inglês e me coloque no futebol. Não, eu não vou te tirar do inglês. E ela dizia assim: eu não vou te tirar do inglês. E você vai ter que tirar de 80 para cima em inglês. E era assim. Ela sempre foi muito exigente. Muito Sim. exigente com relação aos estudos. Então, ela, aqui em casa nunca teve esse negócio de marca, porque a gente também não tinha dinheiro. Minha mãe trabalhava, dava plantão para pagar a escola particular e o inglês da gente. A gente não teve a oportunidade, por exemplo, eu sempre tive muita vontade de fazer aula de piano, de dança. Não tinha, porque não tinha dinheiro. Meu pai era taxista, não tinha dinheiro. Então era isso. Escola, inglês. Escola, inglês. E hoje eu digo assim, meu Deus, ainda bem que minha mãe foi muito firme com relação a isso. Que foi o que me ajudou. Muito, 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 muito. Então eu Uhum. consegui justamente porque eu me formei aos 17 anos em inglês, ao mesmo tempo que eu me formei na escola, no terceiro ano.
Então, isso me ajudou muito, definitivamente. E assim, minha irmã também, ela se formou em turismo. Então, ela sempre, definitivamente, teve, desde criança, desde bebê, ela dizia assim: eu não vou morar no Brasil. Aqui não é minha casa. Acredite se quiser, com 5 anos, ela olhou na televisão e disse: eu não vou morar aqui. E ela tem 17 anos que ela não mora aqui. Então, por estar sempre viajando, então, intercâmbio, essas coisas todas, eu que tinha que me virar e falar também inglês. Então, no telefone, eu é que ligava. Na época não tinha internet, era telefone. A gente ficava desesperada, tentando conversar com Kelly, com pessoas que estavam... Enfim. Então, isso me ajudou muito, essa convivência muito em inglês. Mas era uma coisa que sempre me incomodou foi justamente esse inglês limpo. Esse inglês Isso. limpo entre aspas, né? Que eles chamam inglês limpo, o inglês formal. Então, eu busquei, entre aspas, o meu povo. Então, eu tenho muitos amigos que, a maioria, né, na realidade, são amigos negros, e a gente conversa o dialeto dos negros, definitivamente. Entendeu? Então, isso é algo que realmente muito me incomodava. E por eu não me sentir representada, então foi algo que definitivamente eu aprendi. Entendeu? Mas para a docência, para o mestrado e doutorado, tem que ser definitivamente, infelizmente, esse inglês, o clássico, o formal, né? Mas eu digo sempre, não precisa ser fluente para que você entre no mestrado ou no doutorado. Então, os programas, por exemplo, tanto da UFBA quanto da UFPB, eu tive que fazer proficiência nos dois, porque o tempo, os testes de proficiência só duram 2 anos. Então, eu fiz o meu mestrado em 2014 e meu doutorado eu comecei agora. Então, eu tive que fazer proficiência, não teve jeito. E eles, na realidade, eles prezam muito mais pela compreensão. Você saber ler, você saber entender, tá? E você não precisa escrever em inglês. Então, isso já ajuda muito. Então, as pessoas precisam perder esse medo do inglês, e da mesma forma o espanhol, tá? Então, é um texto que é em inglês, lógico, mas tudo que você escreve é em português, e você, o que é que você tem que saber? Compreender a língua com relação às proficiências que são solicitadas aqui. É diferente da proficiência que é solicitada para uma universidade fora. Então, para que você estude fora ou na universidade fora, eles solicitam uma proficiência que é deles mesmo. O TOEFL, que é um curso, né, uma proficiência americana, o IELTS, ou o Cambridge na Alemanha, ou na Alemanha, perdão, na Inglaterra, ou no Canadá. Entendeu? Mas para aqui, para o Brasil, não precisa as pessoas ficarem com medo desse inglês, desse espanhol, porque definitivamente dá sim para as pessoas entrarem, com certeza, e fazer o doutorado e o mestrado. Então, eu acho que precisa muito de incentivo. Os próprios professores precisam chegar para os alunos e dizerem, não dizer para eles, não precisa ter medo, você consegue sim. Você consegue sim. E sim, é importante sim que você entre num curso de inglês, porque, infelizmente, o inglês é a língua universal. Então, se você precisar viajar, o inglês vai precisar estar ali, mesmo que seja um inglês básico, ele vai precisar estar ali. Se você se tornar uma pesquisadora, se você precisar justamente ser pesquisadora, enfim, você vai precisar ler artigos e os grandes periódicos. A gente tem enormes periódicos em fonoaudiologias, importantes periódicos que são em inglês. Né? Lógico que a gente tem também em português, por exemplo, a gente tem a CODAS, a gente tem o Cefac, as revistas, os periódicos que a gente tem aqui, o ACR, sim. Mas, por exemplo, na minha área de voz, o maior expoente é o The Journal of Voice, que é em inglês, entendeu? Então, a gente tem que contar também com quales do artigo dos periódicos, né? Consequentemente, o inglês é importante, definitivamente. Então, uma das dicas é estudar inglês. E pense no inglês, que é um inglês acadêmico. Lógico, se você tem a ambição de fazer um mestrado de sanduíche ou doutorado de sanduíche, aí sim você vai ter que se integrar muito mais, você vai ter que falar muito mais e ser mais fluente, porque você vai para um outro país, você vai fazer pesquisa em um outro país, e você vai precisar se comunicar, definitivamente. Entendeu? Mas o inglês que é necessário para entrar, para passar numa prova de proficiência, é um inglês que não é um inglês básico, mas um intermediário que necessita que você compreenda, você saiba ler e interpretar um texto em inglês, um texto científico. Então, eu preciso que todos percam esse medo, porque não é difícil. Não é difícil. Sim. É porque muitas E vezes aí, as pessoas criam uma barreira de tipo, ai meu Deus, eu odeio, 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 odeio. Não criem essa barreira. Não criem. Pensem que é para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Não desistam. Né? sim, e aí eu fiquei pensando em duas questões aqui. A primeira é que eu tinha um colega de medicina, quando eu
estava na graduação, né? E aí ele disse, eu vou ter agora uma matéria em inglês, inglês científico. E a gente ficou assim, peraí, ainda como assim? O pessoal de medicina aqui da UNEB tem uma matéria de inglês científico? Aí que a gente foi descobrir que eles têm uma disciplina que discute artigos em inglês e tem um professor para isso. Se eu não me engano, é em modelo de tutoria, mas já é uma matéria, né? Já, E eu isso fiquei é assim, ótimo. gente, por que só o curso de medicina tem e por que os outros cursos de saúde do DCV não tem essa matéria que, mesmo sendo tutoria, seria incrível para a gente Com já certeza. começar a ter esse diálogo, não é? Uhum. Então, seria um lugar de você também perder o medo. E aí você percebe de como medicina, os estudantes de medicina, eles formam para a pesquisa, eles formam já para a docência. E os outros cursos da área de saúde, eles vão formar para a prática. Ou seja, a prática clínica, ou seja, a prática hospitalar. Não tem esse incentivo tanto desde a graduação para a pesquisa e para a docência. E aí outra coisa que eu pensei também quando você falou do que chamam do inglês crioulo, né? Uhum. Eu lembrei de Gabriel Nascimento, que inclusive a gente conversou sobre ele na live passada quando a gente falou sobre linguagem preta. E aí ele é professor de inglês, ele está fazendo doutorado na UFRB e ele é professor lá, da graduação. E ele publicou o livro Racismo Linguístico, um livro que eu acho que todo mundo é imprescindível ler. Uhum. Inclusive, eu tive a oportunidade de ler sobre preconceito linguístico de Marcos Bagno, mas precisamos discutir sobre racismo linguístico também. E aí ele traz Sim. esse diálogo. E ele, como professor de português, ele traz essa ideia do inglês também, de como existe essa influência aqui no Brasil, né? Uhum. Então, e aí ele mostra de como o inglês era obrigatório nos colégios públicos e que a partir de um determinado período político ele se tornou não obrigatório, deixou de ser obrigatório, mas foi justamente quando vieram as grandes multinacionais de cursos de De inglês. cursos. Então, ou seja, veio os cursos para aqui e veio um decreto de ordem federal dizendo que não era obrigatório o curso de inglês nas escolas públicas e junta a isso o sucateamento da educação pública. E Uhum. aí, como você bem disse, e como eu também sou filha dessa escola pública, a gente sabe que esse inglês que vem daí não é o suficiente para nos formar. Não. Então é algo estratégico para que realmente a gente vá buscar os cursos de inglês. Então, que a gente busque os cursos de inglês, de preferência de professores com professores negros, né, que tem essa Negros. sensibilidade com a gente, os alunos negros também, e Uhum. também não fugir dos estudos. E aí algo que você trouxe que eu achei muito interessante, porque eu lendo a sua bio, eu imaginei uma caminhada diferente do que você falou. Eu falei assim, gente, tá tudo diferente. Porque pra mim foi tipo, ai, tudo direito, sabe certinho, graduação, mestrado, doutorado, Sim. pronto, um conto de fadas. E aí a gente às vezes pensa que é isso, né? Que sai da Uhum. graduação, vai direto pro mestrado, vai direto pro doutorado e pronto, professor. E aí tem todo esse caminho, e eu falei assim, gente, mas esse caminho é completamente diferente do que contam pra mim, né? E aí eu falei Isso. assim, que incrível. E normalmente nossos caminhos são mais complicados, mais complexos e diferenciados também, né? Então, Uhum. assim, eu quando saí da graduação fui direto para especialização, já terminei e agora estou fazendo aprimoramento e tudo mais. E aí eu queria que você comentasse, você tinha o desejo de fazer o mestrado, você já disse que gosta muito de fazer pesquisa. Você foi direto para a especialização, foi para outros caminhos que te levou para a docência. Então o mestrado não foi algo primordial. Ou às Não. vezes as pessoas pensam, eu quero ser professor. Eu conheço várias colegas que dizem, eu quero lecionar, eu quero entrar na área docente, mas eu preciso de um mestrado. E não necessariamente você começou a dar aula em uma faculdade particular e não sem o mestrado. Uhum. Tinha o curso de especialização, tinha o curso que você fez fora. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, porque às vezes a gente fica muito preso a um mestrado. É essencial, mestrado e doutorado. Sim. Mas às vezes a gente se prende a isso e deixa de correr atrás desse sonho que é a docência. Às vezes tem muita pessoa que quer realmente lecionar, não quer ficar tanto na prática clínica, mas por ter uma dificuldade de entrar no mestrado, acho que não é possível. Isso, exatamente. Então, Laís, na realidade, aqui no Brasil, para entrar nas escolas públicas, nas faculdades públicas, enquanto professor, né, permanente, né, concursado, você vai precisar de um mestrado e doutorado. Mas, por exemplo, enquanto professor substituto, nem sempre. Tudo depende do edital. Então, eu entrei como Sim. professora substituta, mas eu já tinha mestrado. Nas faculdades particulares, você não precisa necessariamente ter nem mestrado nem doutorado.
Eu gosto muito de prática clínica, entendeu? E como eu falei para vocês, eu nunca tive em mente que eu seria professora. Definitivamente, nunca tive em mente de que eu seria professora. Eu sempre dizia assim, não, vou trabalhar, ter meus pacientes, 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 porque, como eu falei para você, eu tinha muito medo de falar em público. Muito medo, me tremia toda. Então, depois que eu tive essa experiência na Unime, que eu comecei a ter essa experiência na Unime, eu disse, não, bom, agora eu vou ter que investir realmente nessa parte da educação. Mas você observa que não foi imediatamente. Sim. Eu só fui fazer, eu entrei na Unime em 2007, eu fui fazer o mestrado em 2013. Foram 6 anos sem fazer o mestrado. Então, enquanto isso, eu estava fazendo meus cursos, continuava lendo bastante, que eu gosto muito de ler, né, na área, fazendo aprimoramentos e dando minhas aulas. Infelizmente, nas escolas particulares também, nas faculdades particulares, eles não exigem muito com relação à pesquisa, o que é muito ruim. Porque, infelizmente, os alunos de faculdade particular, eles saem sem uma base boa para pesquisa, eles saem sem descobrir a parte boa da pesquisa. Porque tem gente que diz assim, não, passei pela pesquisa, odiei. Mas tem gente que não tem Sim. oportunidade de saber o que é pesquisar, Sim. entendeu? De descobrir o que é pesquisa. Entendeu? A importância da pesquisa, né? O que é ciência, por que que a gente está fazendo essa pesquisa, enfim. Então, eu acho que isso deveria ser dado para todos os alunos, independente da universidade, né? Da instituição de ensino, ou pública ou particular. E na maioria das privadas, não tem tanta essa exigência com relação à parte metodológica, com relação à coleta realmente com seres humanos, passar pelo comitê de ética. Então, pode ser, por exemplo, uma revisão de bibliografia, revisão bibliográfica, entendeu? Então, consequentemente, isso me fez ficar mais acomodada. Mas como eu também tinha em mente que eu queria entrar na UNEB, e eu sabia que para eu entrar na UNEB eu precisaria de, no mínimo, o mestrado, então eu corri atrás do mestrado. Porque como eu me descobri professora, também, eu descobri que é uma cachaça boa, definitivamente, que não é somente a clínica, que me ajuda Sim. muito, né? A clínica ajuda muito na docência e ajuda também na pesquisa. Porque muita gente diz assim, não, se você é clínico, você não pode ser pesquisador. Se você é pesquisador, não tem nada a Sim. ver. Uma coisa ajuda a outra. E quando eu tenho prática clínica, eu ponho em prática aquilo que a pesquisa me trouxe. E muitas vezes vem aquela curiosidade, vem dizer assim, mas se eu fizer isso, ninguém nunca testou. E aí vem a curiosidade da pesquisa. Isso pode, né? Isso, na realidade, na maioria das vezes, é o que gera também pesquisas, né? E melhora as condições científicas da nossa área. Então, uma coisa é ligada à outra. Não existe essa questão de não, quem é clínico não pode ser pesquisador, não é professor, quem é professor, não, pelo amor de Deus. Então, a questão de eu ter a prática clínica me ajudou muito na docência. A docência me ajuda a me atualizar, porque eu preciso me atualizar, sim, para trazer novidades para os alunos, tá? E a me descobrir como professora. Me descobrir dizendo assim, poxa, eu nunca imaginei, eu adoro lecionar. Porque eu também aprendo quando eu estou lecionando. Sim. Definitivamente eu aprendo, é uma troca. O professor não é o dono do saber, muito pelo contrário. Os questionamentos dos alunos fazem com que a gente corra atrás de determinadas perguntas que a gente nunca tinha feito a nós mesmos, entendeu? Então isso ajuda muito, me ajudou muito. E eu disse, não, eu quero entrar na UNEB, que foi de onde eu saí, e aí eu preciso, pelo menos, ter o mestrado. E aí eu fui para o mestrado, né? Entrei na UNEB em 2018 e o doutorado eu dei essa continuidade justamente porque eu gosto também de pesquisa. Eu gosto não somente da clínica, como eu gosto do lecionar, como eu adoro também pesquisa. Então, iniciei o doutorado agora nesse ano, em março de 2020. Então, não foi aquela coisa regradinha, não saí da universidade, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, porque eu quero ser professora. Não. Aqui a gente tem todas as possibilidades aqui no Brasil. A gente tem faculdades que permitem que especialistas entrem, tá? E até mesmo as escolas públicas, os colégios, as faculdades públicas, se for um processo seletivo como professor substituto, muitas vezes o edital, né, diz a partir de especialização. Mas aí tem a Sim. prova de título. Se entrar alguém com um título, uma titulação maior, provavelmente vai passar a pontuação, né? Então Sim. tem Sim. isso também, Sim. né? Inclusive, a Mas, UFBA faz isso várias vezes, né? Eu tenho uma amiga que uhum, sempre manda, vai lá e tenta, pensar, ai meu Deus, não, mas como é que vai? Não dá. Ela vai lá e tenta, assim, a gente, olha, gente, a UFBA sempre tem, inclusive teve recentemente, né? E aí, às isso, vezes, eles pedem só especialização mesmo. Ah, isso. e inclusive, você falou que é uma cachaça boa, inclusive é muito boa porque eu escuto referências ótimas de você. Várias alunas
ex-alunas suas que eu tenho contato falam muito bem de você. Então, eu acredito que realmente você se encontrou e é para isso mesmo, para docência. E aí você trouxe algo que eu ia perguntar para você e que, para mim, eu achava muito difícil. Eu falava assim, não, se a pessoa é clínica, a pessoa não vai ser pesquisadora. Se a pessoa for para essa área de pesquisadora, a pessoa não vai ser clínica. E aí, às vezes, eu não sei se acontece na área de voz, mas acontece muito na área de linguagem. Eu leio um artigo e eu fico assim, tem certeza que essa pessoa conseguiu fazer isso? Porque, olha, eu acho que é impossível. Às vezes eu acho que uns trabalhos eu fico, meu Deus, será mesmo? Porque como eu tô sempre na clínica de forma fácil, será que a pessoa realmente conseguiu? Às vezes eu penso que tem uma coisa meio estranha. Eu falei assim, meu Deus, será que essa pessoa fez um negócio direito? Porque quando a gente vai pra clínica, isso não dá certo. De jeito nenhum. Será que deu certo? É verdade? Assim? E aí, às vezes, eu fico assim, tem umas coisas meio diferentes das pesquisas e da prática clínica em linguagem. Acontece muito isso, Aham. né? E aí, eu não sei se isso acontece também na área de voz. E aí eu fico assim, poxa, mas desde que eu me formei, eu sempre gostei de estar em congresso. Uhum. Então, volta e meia, eu apresento relato de caso em congresso. E isso, de uma certa forma, é você compartilhar a pesquisa e compartilhar a Isso. sua vivência clínica, trazer experiências de que dá certo na clínica, Uhum. mesmo não estando na área da pesquisa, na pesquisa acadêmica, né, Acadêmico. formal. E aí eu pensei assim, poxa, não é possível estar na clínica e estar apresentando os trabalhos, estar escrevendo algum artigo, alguma coisa assim. Falei, ah, que legal, não é esse bicho de sete cabeças, é possível ir, Uhum. né? Sim. Então, e como você bem falou, você sempre está na prática na clínica. E quando a gente diz prática clínica, não é só a clínica, o espaço físico, né? A clínica Não, praxis mesmo, né? isso, praticamente. Você está em Inclusive, paciente, eu estou em todos os lugares. exatamente. Tá. Inclusive, quem acompanha a Xande sempre te vê nas histórias dele. Pois é. Pois é, a Eu tô fundo no da harmonia estúdio, samba. eu tô na casa dos pacientes, eu tô, sabe, no show, eu Sim. tô em vários lugares. É uma prática realmente bem Exatamente. variada. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente sobre um pouquinho mais sobre essa possibilidade de estar na clínica, Uhum. fazer pesquisa, não necessariamente estar só no mestrado ou na docência ou no No doutorado. E doutorado. aí, como você Uhum. falou da faculdade particular, e aí eu tenho colegas que entraram junto comigo e a gente vinha sempre compartilhando, ah, na UNEB faço isso, porque a gente vivencia também uma parte de pesquisa, não pelas próprios ICs, Uhum. grupos, ligas acadêmicas, então todos esses outros espaços possibilitam que a gente realize a Isso. pesquisa e tudo mais. Porque a universidade pública, ela realmente está nesse tripé, que é ensino, pesquisa e Pesquisa e extensão, né? extensão. Só que às vezes a gente não vê muito na área, na faculdade particular. Porém, Uhum. tem pesquisa também lá dentro, tem professores que podem desenvolver grupo Tem. de estudo e tudo mais. E não necessariamente está somente no mestrado e doutorado. Eu queria que você compartilhasse sobre isso, sobre essa pesquisa e clínica. Uhum. Então, é possível que você faça a pesquisa sem estar na universidade, né? É sim, é sim. Mas assim, é mais difícil. Por que que é mais difícil? Quando a gente fala de uma pesquisa formal, a gente fala de todo um processo, né, que a gente precisa construir para que a gente inicie essa pesquisa. Então, a gente primeiro, né, lógico, pensando, quero fazer uma pesquisa na área de voz, por exemplo. Então, o que é que eu quero saber? Qual é o meu objetivo com isso? E a justificativa. Tem que ter uma justificativa. Vai envolver seres humanos? Muito provavelmente vai. Se vai envolver seres humanos, tem que passar por um comitê de ética. Passando pelo comitê de ética, você tem que passar por toda aquela estruturação de um relatório para que você envie para o comitê de ética e tenha aprovação. Né? E aí, além disso, a gente precisa ter uma estrutura específica para fazer pesquisa. Porque fazer pesquisa é você definitivamente ajudar na ciência. Para que você faça ciência, você possa generalizar algo que você pesquisou, você tem que ter um número grande de pessoas. E você precisa seguir protocolos que são protocolos rígidos. Tá? Então, por exemplo, se eu sou fonoaudióloga clínica, eu tenho minha clínica, e eu quero fazer pesquisa com os meus pacientes, eu posso fazer? Pode, mas antes de mais nada, você tem que ter um termo de consentimento para solicitar para eles que você TCLE. utilize aqueles dados que você coletou. E aí, você tem estrutura para que você colete o que você quer pesquisar? Então, por exemplo, na voz, a gente tem a possibilidade de fazer a coleta análise perceptiva auditiva, análise acústica, dermatoglífica, medidas aerodinâmicas. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Não, por exemplo, um exemplo simples, acústica.
Para que a gente faça uma análise acústica, a gente tem que ter, no mínimo, uma sala acusticamente tratada, uma cabine acústica calibrada. Além disso, você tem que ter um computador bom, com bom armazenamento, uma boa placa de vídeo, uma boa placa de áudio, para que você acople uma interface de áudio ou uma mini mesa de som, porque aí, consequentemente, você vai ter um som que vai sair somente, ou 95%, somente realmente da cavidade oral, daquela voz daquele paciente. E não vai pegar o som ambiente, tá? Além disso, você tem que ter um microfone específico para aquilo. Aí você tem que observar como é que é. A mesma com a sala acusticamente tratada, quantos dBs essa sala tem, se realmente ela cobre e não, digamos assim, contamina aquele áudio. E aí, depois disso, você tem que coletar aqueles dados. Aí, como é que você vai coletar? Nas mesmas condições com relação a todos os pacientes. Então, se o primeiro paciente está sentado, com o microfone a 3 centímetros da boca, os outros vão ter que estar assim. Então, tem todo um protocolo que na clínica, meio que, entre aspas, não é que inviabiliza, mas dificulta. Porque o paciente ali, ele vai porque ele tem uma patologia, ele está precisando definitivamente se tratar, e muitas vezes ele não está afim de fazer aquilo dali, e muitas vezes aquilo dali pode atrapalhar, inclusive, a terapia dele. É lógico que a gente vai pedir por consentimento, a gente vai dizer que o tempo vai ser computado, essas coisas todas, mas aquilo dali pode atrapalhar. Né? E aí, depois, além disso, como eu falei, você tem que ter um número grande de indivíduos. Você tem uma rotatividade muito pequena comparado a uma clínica escola. Comparado, por exemplo, a um hospital, você pode fazer pesquisa no hospital. Entendeu? Porque você tem um banco de dados, você está ali com os pacientes, você coleta aqueles bancos de dados, preenche, né? Você tem um sistema de informações e que você pode utilizar aqueles dados. E geralmente no hospital você também tem um comitê de ética. Né? Se não tiver, você pode mandar para o mais próximo, aplica, né? Manda o projeto para a Plataforma Brasil e ele encaminha para o mais próximo. Entendeu? Mas na clínica, tudo isso dificulta. E aí vem a questão dos N's, né? Você precisa de uma amostra grande para que você consiga fazer uma inferência. Então, por isso que é mais complicado você fazer na clínica, tá? Mas se você tem uma clínica grande, com um grande número de profissionais, que tem uma rotatividade grande, pô, e você gosta de pesquisar, você consegue sim. E é como eu falei, tem que passar por tudo isso aí, mandar o projeto para o comitê de ética para começar a coleta. E aí tem que ter essa veia de pesquisador, tem que ter toda essa organização enquanto pesquisador. Porque não é simples, a gente não pode fazer uma pesquisa amigué. A gente tem que seguir os protocolos, entendeu? Mas que é possível sim, definitivamente. Entendeu? E então, eu aí acho que as você pessoas falou. têm que definitivamente tirar isso daí em mente. Não, se eu sou clínica, eu não posso ser pesquisadora. Se eu sou pesquisadora, eu não posso ser clínica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E você comentou do hospital, né? Acho que quem trabalha em policlínica, em ambulatório, que é pelo Isso. SUS, também tem uma quantidade grande de higiene. O Uhum. TCC da pós que eu fiz em linguagem, eu trabalhava em um ambulatório aqui em Salvador, então, que era pelo SUS, aí eu fiz com os profissionais do ambulatório. Então, Sim. e tinha uma grande quantidade e era pesquisa qualitativa. Confesso que é minha Uhum. paixão. Não quer dizer que não tenha que seguir protocolos, gente. Porque às vezes as pessoas pensam que Isso. pesquisa qualitativa é casa da mãe Joana. E Não não é. Tem é. toda uma organização. Só que é um pouco mais fácil do que fazer contas. Eu sou muito de Uhum. humanas e não sei fazer contas. Então, eu me enraixo na pesquisa qualitativa. Então, para quem sente dificuldade, acha, ai, não quero fazer conta, não quero fazer. Vê se estuda um pouco mais sobre a pesquisa qualitativa que talvez goste, né? Isso, E aí eu acho muito exatamente. legal sobre essa possibilidade que você traz. E aí eu queria perguntar agora sobre quais são, assim, as dificuldades ou barreiras que você encontrou e encontra, ou se não encontra, de ser uma mulher negra fazendo mestrado e doutorado. Das experiências que eu tenho de colegas mulheres negras também fazendo o mestrado, que fizeram o mestrado na UFBA, e eles em saúde coletiva, inclusive, que a gente acredita que é uma área mais. Como é que a gente pode dizer? Que saúde coletiva a gente acha que é uma área mais, não sei, humanizada. Isso. E Há todas as aí, possibilidades, né? e aí ela contou sobre as dificuldades dela enquanto mulher negra naquele espaço, né? E eu fiquei assim, mas Uhum. gente, eu pensava que seria diferente, né? Por ser saúde coletiva e tal. E não é tão diferente assim as coisas, né? A Uhum. estrutura, o racismo estrutural vai estar em todos os lugares e tá ali presente Isso. também nessa área. Então eu queria que você compartilhasse quais são os desafios, quais são as dificuldades de ser mulher negra nesses espaços. Uhum. Então, antes de mais nada,
o caminho para percorrer esses espaços é um caminho árduo, né? Então, a gente pode dizer que, enquanto mulher negra, a gente precisa trabalhar o triplo, definitivamente. A gente precisa mostrar que a gente é bom 3 vezes mais. Isso é fato, entendeu? Para que você chame a atenção, para que você mostre o seu valor, infelizmente, a gente tem que trabalhar 3 vezes mais do que uma mulher branca, né? Então, eu acho que inicia-se pela questão de entrar na faculdade. Então, para que você entre no mestrado e no doutorado, você tem que ter uma graduação. Então, a gente sabe que no Brasil, apesar de já ter as cotas, né, apesar de a gente observar um número maior de negros, um aumento da porcentagem de negros de 2010 para cá, que foi, por exemplo, 400%, a gente observa que ainda tem muito pouca gente. Ainda tem muito pouca gente. Então, se a Sim. gente for pensar na porcentagem de negros do Brasil e a quantidade que entra e que consegue concluir, ou seja, que consegue sair, é muito pouca. Tá? Então, a gente já começa por aí. E aí, a gente vem dentro da faculdade, as dificuldades do estímulo. Então, os professores precisam estimular e chamar aqueles alunos, porque muitas vezes, justamente como eu falei para você, os alunos eles não têm ideia do que é uma pesquisa. Eles Sim. nunca experienciou, então eles precisam saber o que é para eles terem a coragem. E muitas vezes eles têm, mas não têm oportunidade. Então a Uhum. gente observa isso. A gente observa que, infelizmente, ainda existe também uma determinada segregação com relação a determinados professores. Entendeu? Então a gente tem essa questão que a gente precisa ter em mente. Eu sou daquela professora que eu puxo os alunos e eu digo, não, bora, você vai conseguir, a gente está junto, porque é necessário que você faça isso, tá? Então isso daí é geral com todos os alunos que eu costumo fazer e fico no pé, não, você não vai desistir não, não, você não vai desistir não, tá? E aí tá em liga de voz, a gente também da mesma forma, então vai estimulando, a gente precisa desse estímulo para que as pessoas conheçam, e aí eles decidam, não, eu não gosto da docência, eu não gosto da pesquisa, não, eu gosto, eu quero continuar e eu vou percorrer e eu vou tentar, né, digamos assim, seguir seus passos de professora ou não. Então, a gente precisa dessa iniciativa, né, dos docentes com relação aos alunos. Né? Aí muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque abre o IC, os alunos não vão. Eu digo, às vezes os alunos não vão por medo do desconhecido. Enquanto a gente não apresenta para eles o que é, eles não vão saber o que é. Sim. Dá trabalho, sim. E outra coisa também, existe uma questão relacionada à parte financeira, social. A gente sabe que a população negra é uma população mais desfavorecida. Desfavorecida. Tem alunos que deixam a faculdade porque não tem dinheiro para pagar o transporte de ir para a faculdade todos os dias. A pesquisa Sim. também demanda de dinheiro. Então, o aluno ele não vai precisar tirar do bolso dele para bancar a pesquisa. O professor vai correr atrás de bolsa. Mas para ele fazer a pesquisa, ele vai precisar também de dinheiro para ir para a faculdade, para fazer a coleta de dados, entendeu? Para se deslocar. Se ele vai passar uma manhã, ele precisa de um incentivo com relação à alimentação. Então, tem tudo isso. Então, tem a questão financeira que também que não ajuda. E outra coisa, o caminho, mestrado, doutorado, muitas vezes a gente tem mestrados e doutorados que demandam muito de tempo da gente. Muito de tempo. E aí vem também a questão financeira social, né? Como é que eu vou deixar meu trabalho para que eu consiga Uhum. finalizar esse mestrado e doutorado, né? Se eu tenho filho, se eu tenho marido, se eu tenho gente para sustentar a casa, como é que eu vou fazer para manter isso? Então ainda tem esse detalhe. Então muitos professores, muitos programas não têm essa sensibilidade de dizer assim, não, é importante que ele saiba, mas a gente precisa de uma flexibilização, nem que seja de horário. Né? Muitas vezes a gente tem aulas, no primeiro ano do meu mestrado, a gente teve aula, eu tinha aula praticamente todos os dias. Eu tive que tirar a carga horária da universidade, da Unime, que eu dava aula, fechar um turno da clínica para conseguir cumprir os créditos. E aí, como é que eu consegui fazer isso? Eu ainda morava com meus pais. Não tem casa, ou no caso, não tem uma prestação de casa para pagar, não tem essas coisas, não tinha filhos, entendeu? Então tem Sim. tudo isso também que atrapalha e que definitivamente faz com que muitas pessoas desistam, né? Isso é muito ruim aqui no país, infelizmente, porque a maioria também não consegue bolsa. A gente não tem bolsa de incentivo à pesquisa, no mestrado ou no doutorado para todo mundo, não tem. Tá? E aí tem a questão também, como conseguir essa bolsa? Muitas vezes vem a questão de pontuação de graduação, pontuação. Então, tudo isso demanda de muito mais esforço com relação à mulher negra. Muito mais, porque a gente precisa, como eu falei para você, trabalhar em triplo, não é em dobro, não, para que a gente consiga se manter em pé.
em todos os sim, aspectos, entendeu? Então tem tudo isso envolvido. Então não é uma trajetória fácil, definitivamente. A gente precisa de um suporte e as pessoas precisam ser sensíveis a isso, sim, sim. definitivamente. Então, desde E, a graduação até quando a gente entra nesses programas. e teve, deixa eu ver aqui, Vanessa falou que você é a melhor professora e orgulho demais de ter sido sua aluna. Viu o que eu disse? Eu já ouvi também outras colegas da UNEB falando muito bem de você. Oi, gente. Então, Van, beijo, é Van. comentários já de todo mundo. E aí, como você Saudades. falou sobre essa questão das bolsas, né? E aí eu lembro, eu fui bolsista 2 vezes na UNEB, projeto de extensão e tudo Uhum. mais. E aí, só que para conseguir a bolsa, tinha também a avaliação do currículo Lattes. Isso. E aí a gente fica assim, meu Deus, a gente ainda está na graduação. Eu sempre fui aquela aluna que minha mãe também sempre dizia, você tem que ser a melhor aluna da turma. Não para se amostrar, mas porque você é preto. Você tem que mostrar É. por que você está ali naquele espaço. E é exatamente Então você isso. precisa ser... Então desde o primeiro semestre eu estava em liga, em grupo, e aí foi um currículo lá que às vezes a pessoa falava, meu Deus, você está no terceiro semestre, já tem tudo isso. E é isso que facilitou que eu corresse mais atrás e soubesse sobre o que era bolsa e tudo mais. Porque às vezes as pessoas também não sabem que Não tem sabem. bolsa, né? Uhum. E eu lembro que teve um ano que eu ganhei bolsa de R$ 400 e aí veio alguma coisa, teve um corte. Corte. Eu não lembro em que época foi, eu acho que foi na época de Temer, com certeza. Teve um corte, aí a bolsa desceu, foi para R$ 300. Eu fiquei assim, mas meu Jesus, R$ 400 eu não consigo nem pagar meu transporte, a UNEB não tem um RU, eu tenho que ficar trazendo minha marmita, eu chego ao integral, né? O Uhum. dia inteiro. Eu chego aqui 6h30, saio 7 da noite, Xerox com R$ 400 não dava, que dirás agora com R$ 300? Mas aí consegui me manter. Mas é tudo isso, sabe? Até para você conseguir a bolsa na graduação, você precisa ter um bom barema. Fazer um ponto bom A no gente barema. precisa. A gente precisa Então provar que a existe gente é toda. bom 3 vezes. Mas, Exatamente. tipo assim, gente, pelo amor de Deus. E Sabe? A sem gente contar dessa questão da permanência, o que a gente vê? Normalmente as pessoas negras entram mais velhas na faculdade, na graduação, porque ou casaram ou têm filhos e foram procurar sobreviver. E aí precisa Uhum. trabalhar, precisa manter a casa e só depois vai tentar uma graduação. E aí isso Isso. aconteceu muito comigo. Eu me formei com 23 anos, né? E atualmente eu tenho 27. Aí até hoje, quando as pessoas perguntam, nossa, você se formou muito cedo. Eu falei assim, então, eu tive o privilégio, mesmo vindo de família de baixa renda, mesmo vindo de escola pública, uma mãe que sempre, minha mãe e um pai que sempre me deu um Isso. suporte, aí ensino médio, o NEB. Então, tipo assim, foi algo que eu consegui. Eu sei que, mesmo tendo essas dificuldades, isso ainda é algo melhor do que muitos outros que no ensino médio desistiram. Eu tive vários colegas que deixou de ir para a escola porque não tinha dinheiro de transporte. Então, Uhum. assim, isso é algo que a gente vem desde do ensino mais Desde o ensino. básico, né? Não É, só exatamente. na graduação. Então, eu acredito que toda essa dificuldade vai existir também, tanto para o mestrado, tanto para o doutorado. E ainda mais nesses tempos de desgoverno que está cortando cada vez mais As bolsas. é, Os as bolsas, está incentivos, a cortando cada pesquisa vez também. mais É. as. E sem contar que está cortando cada vez mais cargos de docência e o salário também de docência. Eu Uhum. vi viralizar, já faz um tempinho, mas foi esse ano, estavam disponibilizando um cargo de professor em uma universidade federal, não lembro aonde, mas era um salário mínimo para ser professor de uma federal. Eu fiquei assim, mas gente, como é que. O jeito que tá, né? E aí já não existe um incentivo para a pessoa preta para essa área de docência Uhum. dessa pós-graduação, mas e também já vem esses cortes e o sucateamento da universidade Da pública, tudo isso universidade. vai É. dificultando ainda mais. E aí a gente sempre pensa, nossa, se eu já achava que era difícil, com todos esses cortes eu não vou nem tentar. E aí já não tem esse incentivo por parte dos professores e tudo mais, então isso vai desfavorecendo cada vez mais. Uhum. Então eu queria, assim, a gente já está quase acabando a live, que você compartilhasse quais são as dicas que você dá para os recém-formados, ou porque ainda estão na graduação, ou para os que já estão na clínica há um bom tempo e quer mestrado e doutorado, especialmente as mulheres negras, que a gente sabe que existe toda essa dificuldade de conciliar a maternagem, conciliar a sobrevivência do pagar aluguel e tudo mais, e os Isso. estudos também, né? Uhum.
Inicialmente eu digo para todos, se você tem aptidão, não desistam nunca, sabe? Não desista nunca. Vai correr atrás. Vamos correr atrás, vamos correr atrás. Então, com relação à dica, estudar, estudar, estudar. Então, sempre se aperfeiçoar, né? Sempre estar se atualizando. A fonoaudiologia é uma ciência, né? Independente de ser fonoaudiologia, qualquer área, a gente vive num mundo globalizado e que as coisas modificam de um minuto para o outro, né? Então a rapidez como as coisas estão se modificando é muito grande. Então a gente precisa estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando, tá? Buscando, aperfeiçoando através de cursos, lendo artigos, porque a docência demanda disso, definitivamente. Então, mesmo que você esteja na universidade privada, que você não esteja fazendo pesquisa ou extensão, você vai precisar se atualizar para dar aula. Então, consequentemente, você vai precisar estudar. Então, inicialmente, é o hábito definitivamente de estudar, né? Com relação ao inglês, não desistam por causa do inglês. Então, eu vi aqui Rafa falando, um grande amigo meu, que foi amigo de, inclusive, da minha sala de mestrado, o Rafael Cabral, ele foi também coordenador da Jorge Amado, professor também, já foi professor da UFBA. E aí ele falando com relação ao inglês, que também não é para as pessoas desistirem, que definitivamente o inglês da proficiência que se pede aqui é inglês muito mais de interpretação, e nas provas eles deixam levar um dicionário, tá? Eu esqueci desse detalhe, é verdade. Tanto inglês, espanhol, francês, enfim, italiano. Então, o importante é ler e entender. Então, não se espantem com relação a esses testes de proficiência, tá? Das universidades para que entrem nos programas de mestrado. Né? A gente sabe que definitivamente esses programas, eles demandam da gente de muito tempo. Então, a gente também tem que estar preparado. Porque eles não vão ter pena da gente, porque a gente tem filho, porque a gente tem que trabalhar. Então a gente tem que se estruturar definitivamente, né, antes de fazer, né, para que em momentos como esse, né, de ter matéria de manhã e de tarde, a gente consiga se manter. Então eu digo que a gente tem que trabalhar, infelizmente, essa mente, porque até o momento eles não vão modificar por causa disso, mas que a gente consiga mostrar, a gente precisa, digamos assim, abrir essa possibilidade para a gente, né? E eu digo não somente como mulher preta, mas para qualquer um, né? Nesse mundo, nesse Brasil que a gente vive e a gente querendo ser melhor, querendo se aperfeiçoar e existem determinadas barreiras e pra gente é muito pior, porque, como eu falei, a gente precisa provar que a gente é boa 3 vezes mais, então é muito pior pra gente, então a gente necessita dessa sensibilização, então a gente tem que correr atrás e mostrar pra eles, só assim é que eles vão entender. Então, quanto mais mulheres pretas entrar, melhor, e a gente precisa se mostrar, precisa mostrar que a gente não tem medo, então, é correr atrás definitivamente. Então, se é seu sonho, se você não conhecer, vai conhecer. É desconhecido para você, procure conhecer para você ver se você gosta ou não. Tá? E aí, a partir daí, você vai se decidir se você vai continuar na clínica, se vai para docência e pesquisa, ou se vai fazer os três, como eu estou fazendo. Tá? Se vai ser a Mulher Anotasse. Maravilha. Sim, Mas então. basicamente é isso, sabe? Eu acho que primeiro definitivamente a gente ter abertura, a gente sabe que a gente necessita de todo esse espaço, entrando, é correr atrás, estudar, conhecer e ver se tem aptidão, se gosta, né, daquilo. Não é nem aptidão, é se gosta. Se eu gosto de fazer isso. Experimentar. A gente precisa experimentar para a gente decidir se a gente gosta ou não. Sim, sim. Então, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu estou muito feliz. Adorei o bate-papo, adorei mesmo. Aí eu tô feliz como um todo, que eu adorei esse ciclo que foi esse mês, esse ano, foi muito legal. Eu acho que é muito gratificante. Eu confesso que estar na universidade e participar do movimento estudantil, eu acho que é mais fácil dialogar sobre isso. E aí Sim. quando eu fui para prática clínica, eu falei, meu Deus, agora eu sou profissional, vou fazer o quê com toda essa bagagem que eu tenho de militância, de ativismo? Eu falei assim, não, já que agora é rede social, então vamos lá também, trazer isso muito mais para a fonoaudiologia. E aí eu tento trazer muito esses diálogos. Eu não sou a única pessoa, eu não sou a primeira, eu não inventei a roda, estou fazendo ela continuar rodando e tem muitas outras mulheres incríveis na Tem. fonoaudiologia fazendo um trabalho incrível. Conheçam, gente, por favor. Uhum. E aí essas lives é um espaço também que eu abro para mostrar, olha, essas mulheres pretas estão fazendo tudo isso aqui. Vocês encontram todas as lives do ano passado e desse ano também aqui no perfil. Eu tenho um canal no YouTube que tem lá as lives, você consegue assistir.
Então, procura saber sobre essas fonoaudiólogas, sobre esses fonos negros também. E é isso, muito obrigada, adorei você ter topado participar, acho que fechou com muito chave de ouro. E já tô pensando na do ano que vem. Pronto, muito obrigada, Laís. E eu faço das suas as minhas palavras. Gente, assistam as lives, são realmente maravilhosas. São pessoas que contribuem, vão contribuir muito, né, para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, vale muito a pena. Laís, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom bater esse papo aqui contigo, Sim, né, e tentar mostrar para as nossas companheiras que não é para desistir. A gente pode, sim. A gente pode e a gente deve ocupar esses espaços. São nossos também. sim. Tá? Então é definitivamente correr atrás. Estou aqui para o que você precisar, tá bom? E muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Sim, obrigada, pessoal. E foi mal se em algum momento não conseguiu ler os comentários. Eu ia vendo Verdade. e É porque vai lendo, e às passando vezes rápido. não dá. Exatamente. Aí fica, ai meu Deus, já perdi, já fui. Então, gente, boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau, gente.